Caros irmãos de Ideal Espírita, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Núcleo Espírita da Polícia Militar. E hoje temos um tema, a responsabilidade do dever, que deve com certeza ter a todos conclamado para uma reflexão. Primeiro que a gente tem duas palavras fundamentais aí. Uma é a responsabilidade e a outra é o dever. Duas palavras que nem sempre são lidas de uma forma tão tranquila e que a gente possa adotar no nosso dia a dia com determinado enlevo, sutileza e até mesmo com prazer. Se nós pensarmos em responsabilidade, vamos nos lembrar de algo que a gente precisa fazer, com o que nos comprometemos e que muitas vezes envolve outras pessoas. Eu posso ser responsável por uma atividade, pela educação de alguém, pela minha própria evolução espiritual. Quando a gente diz que alguém é irresponsável, geralmente estamos atribuindo a ela uma falta de comprometimento, falta de respeito a normas, a regras, alguém inconsequente que não mede aquilo que faz e como poderá reverberar as suas ações no cotidiano e na vida do outro. E quando a gente pensa em dever, temos culturalmente o hábito de pensar em dever como obrigação. Obrigação não é necessariamente um problema. Agora, o que a gente emprega ao termo, o sentido que a gente dá ao dever, é que pode fazer com que nos sintamos angustiados, pesarosos, ao fazer algo que é do nosso dever, da nossa obrigação, e que por isso mesmo pode se tornar algo muito penoso, chato, enfadonho. Às vezes pensamos como desnecessário, mas que está dentro daquilo que é necessário à nossa caminhada evolutiva e espiritual. Interessante notar que no Evangelho segundo o Espiritismo, há logo uma afirmação de que o dever do qual os espíritos ali estão falando não é daquele que as profissões impõem. Aquele dever que nós temos de cumprir horário, de desempenhar determinadas atividades de acordo com o que nos foi ensinado ou estabelecido e que muitas vezes eu faço em troca no final do mês de uma remuneração que vai garantir a minha sobrevivência e da minha família. O dever que se está mencionando ali no Evangelho é um dever de um espírito criado por uma divindade e que com ela deve estar par e passo ao obedecer e conferir cumprimento às suas leis. Leis estas, como vimos no Livro dos Espíritos, que é uma lei caracterizada pela própria divindade e seus atributos, que são a constituição das leis naturais ou da lei divina. Se eu sou uma criatura divina, eu preciso andar em consonância com essas leis. Quando eu não ando em concordância com elas, o dever que eu deixo de cumprir passa a transformar-se em dor. E quando a dor, o sofrimento, a angústia ou a necessidade de fazer determinadas coisas para que eu volte ao reequilíbrio, faz com que a minha obrigação, a minha atividade se transforme, na verdade, em um fardo que eu tenha que carregar ao longo da minha existência. E no caso nosso, das existências, já que, sendo espíritas, não temos outra alternativa a não sermos ou nos reconhecermos como reencarnacionistas. Pensemos então sob essa perspectiva. Se somos, então, espíritos criados simples e ignorantes, e que nos tornaremos no futuro seres cada vez mais complexos e pela complexidade chegaremos à perfeição, saberemos que teremos que cumprir uma determinada rota e que ela vai nos apresentar algumas atitudes, posturas, comportamentos, pensamentos que serão necessários adotar no nosso caminhar evolutivo para que a gente então atinja essa condição. Se cada vez que dermos um passo rumo à evolução espiritual, falharmos, cairmos, teremos que refazer essa rota.
E a vida nos apresenta possibilidades distintas de redenção, seja no convívio familiar, seja no nosso trabalho, seja pela mediunidade que alguns terão, seja ela ostensiva, seja intuitiva, seja uma sensibilidade, mas são todas alternativas ofertadas por Deus para a nossa reabilitação do ponto de vista moral. E aí, essas circunstâncias que irão se aproximar de todos nós acabarão se constituindo no dever do nosso dia a dia. Se estivermos cada vez mais distantes de uma conduta que prime pela moralidade, pela retidão, pelo reconhecimento das nossas emoções e sentimentos, será uma caminhada fácil. Mas, se nos deixarmos dominar pela revolta, pela indignação, pela não aceitação daquilo que a vida me oferta e só me ofertará o que a ela eu der, eu terei muitas dificuldades em enxergar o dever que tenho que desempenhar no meu dia a dia como algo prazeroso, justo e necessário para a minha caminhada evolutiva. Nós que aqui estamos já ouvimos muitos médiuns afirmarem que não desejariam ter a mediunidade, que ela é uma prisão. Eu só vou para o centro espírita porque tenho necessidade. Só participo de tal reunião mediúnica porque, pelo fato de ter uma sensibilidade mais acurada, eu preciso dar vazão à comunicação dos espíritos. Eu tenho muito fluido e preciso doar na fluidoterapia e tantas outras coisas que vamos ouvindo e que vão trazendo para nós essa ideia de que pelejar na seara espírita ou em qualquer outra do ponto de vista espiritual e do crescimento, mas aqui falando do nosso movimento espírita, seja na verdade um castigo, uma punição. Ainda trazemos essa herança daquele Deus, que é o Deus que castiga e que pune as nossas ações não consoantes com a lei divina. Ainda não conseguimos entender, a grande maioria, que em verdade o que temos são oportunidades educativas que Deus nos concede para que então consigamos evoluir. Eu gosto dos exemplos que André Luiz nos traz em sua obra, porque elas nos fazem refletir, porque aproximam realidades da vida de alguns médiuns ou de espíritas. Manuel Filomeno de Miranda também segue uma linha semelhante, apesar de que ele centra muito mais nos casos de obsessão. Mas André Luiz tem algo muito interessante nos seus relatos, e aqui eu vou destacar Missionários da Luz, quando então ele está em companhia de Alexandre, que é o mentor específico desse livro, que vai levando André Luiz em diversas oportunidades de ajuda a médiuns espíritas, não é à toa que ele escolhe os médiuns espíritas, que passam por situações próximas das que nós experimentamos. E tem uma determinada oportunidade em que Alexandre, então, dialoga com outro mentor, salvo engano, Francisco, e Francisco vai promover uma espécie de processo de educação, de formação dos médiuns encarnados. Então, no momento do sono, o que a gente conhece como desdobramento, esses médiuns que trabalham numa casa espírita eram então levados para esse lugar espiritual, onde eles seriam mais qualificados, entenderiam melhor, aprenderiam melhor como lidar com a sua mediunidade para melhor contribuir com as obras do Cristo e com os objetivos daqueles espíritos em nosso lar. Interessante que, em um determinado momento, Alexandre olha aí agora a responsabilidade. A responsabilidade de Alexandre como mentor e responsável por um número de pupilos era então levá-los ou pedir para que eles participassem desse curso que o outro irmão, o mentor, iria então promover. Ele chega, dialoga e pergunta: é possível que estes meus alunos, um termo que eu estou usando de uma forma mais didática para a gente entender melhor o caso, podem eles participar desse momento? O espírito, muito benevolentemente, sabendo do intuito daquela formação, digamos assim, daquele curso, diz que sim, que os dele poderiam participar daquele momento.
Chegou o momento aprazado, a gente já viu que responsabilidade tem muito a ver com pontualidade, assiduidade, e se há uma coisa que a espiritualidade é assídua e pontual. A gente pode chegar correndo na reunião mediúnica, a gente pode atrasar o nosso evangelho no lar, a gente pode ter todos os atrasos possíveis, mas os espíritos minutos, horas, tempos antes, já estarão ali naquele lugar, nos aguardando chegar para que tudo seja feito a contento. Então, a responsabilidade do mentor foi cumprida, ele conseguiu que os seus discípulos ali estivessem e sentiu no momento em que estava para começar a falta de 2 dele. Então, ele chama Sertório, um dos seus assistentes, então pergunta: Sertório, onde estão esses 2 que faltam nesse momento? Tratava-se de Vieira e Marcondes. Ele diz: eles aqui não se encontram. Aí a gente já está falando do dever desses pupilos que, entendo a possibilidade de ter qualificada a sua passagem reencarnatória para uma melhor atuação como médiuns e como espíritos candidatos à evolução, deveriam estar dispostos e apostos para participar desse momento. Mas os 2 faltaram. O que é que então Alexandre pede a Sertório? Que, por favor, se dirija até a casa deles para ver o que aconteceu. Até a casa, já que, naturalmente, no momento do sono, é nos nossos lares que nós nos encontramos, via de regra. Sertório, então, segue e André Luiz, é visível, o livro vai traduzindo isso, a curiosidade dele em acompanhar, que é uma curiosidade saudável, instigada pelo desejo de aprender e também nos ensinar, acompanha Sertório após um convite que esse assistente de Alexandre faz. Primeiro eles vão à casa de Vieira. Quando eles chegam à casa de Vieira, Vieira está passando por um pesadelo. E nesse pesadelo tem um espírito que veio dar a ele a satisfação que, entre aspas, ele nem sabia que havia pedido. Por que nem sabia que havia pedido? Vejam só o que Vieira fez. Ele, num jantar com a família, passou a comentar sobre esse amigo já desencarnado, tecendo comentários sobre a conduta dele. Esse espírito, então, que o considerava amigo, naquele momento se sentiu como alguém obrigado a lhe dar uma satisfação e a dizer que tudo aquilo que ele estava dizendo não era uma verdade. O que ele queria era, como amigo, esclarecer que aquilo que ele estava dizendo não foi feito por ele nem foi intencional. O mentor, então, pergunta a ele, no caso, Sertório, o assistente. O mentor é Alexandre, como eu já falei anteriormente. Sertório, então, pergunta a esse irmão: por que estás aqui? E ele, então, explica: acaso não achas justo que eu venha aqui, então, limpar a minha imagem? Isso são traduções que eu estou fazendo para facilitar. E aí ele ia dizendo: se ele aqui passou o tempo todo me caluniando, falando coisas sobre mim, eu vim aqui explicar a ele o que de fato aconteceu. Ou ele acha que depois que a gente morre, a gente não ouve as coisas, não sente, não sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu continuo vivo, então eu vim dizer a ele que essas coisas que ele fala sobre mim são inverdades. E o espírito ficava ali na ânsia de dizer ao outro que tudo que ele estava dizendo era um engano, ele queria esclarecer o amigo. Só que Vieira, ao sair do corpo pelo desprendimento e ao encontrar esse irmão, fica nessa peleja sem entender de fato o que é que o morto estava fazendo ali. E entendamos uma coisa: Vieira era alguém que estava na seara espírita, mas no sonho, ao encontrar um espírito, o que seria natural de alguém que desencarnou, ele fica receoso, ele fica com medo. O que é que esse desencarnado, que ele nem chegou a pensar desse jeito, o que é que este morto está fazendo aqui me perturbando? Por que será que ele está aqui? Ele não conseguia fazer uma autocrítica que ele atraiu esse espírito, seu amigo, por exercitar maledicência. Ao invés de estar cuidando do seu dever moral, que era evoluir, vibrar pelo outro, estudar, se preparar para o momento
do sono em que ele participaria desse momento de formação, desse curso, ele estava ali com a própria família falando de coisas desnecessárias sobre o seu amigo. Não respeitou a memória do outro e muito menos lembrou pelos estudos que fazia que ele poderia estar escutando. Neste caso, Vieira continua se debatendo nesse pesadelo e André Luiz pergunta: então ele vai perder a oportunidade e não vamos ajudá-lo, vamos deixá-lo assim? E o espírito lá esperando tudo isso terminar, porque o interesse dele era prestar esclarecimentos. Sertório diz André Luiz: nós não podemos tirar o outro da prisão em que ele mesmo se coloca. Ele é taxativo ao dizer: ele está nessa condição, experimentando um momento de angústia, porque não soube praticar a indulgência. O dever de ser indulgente para com o outro, que nos foi ensinado por Jesus desde muito tempo, você só pode solicitar perdão se souber perdoar. Ele não conseguiu cumprir esse dever básico do cristão e do espírita cristão. Então ele fala para André Luiz: a única coisa que nós podemos fazer é despertá-lo. Sertório então dá uma espécie de grito, chama, desperta então Vieira daquele pesadelo e ele acorda assustado. Quando ele acorda assustado, que sai daquela agonia, ele simplesmente diz: meu Deus, eu sonhei com fulano, é possível mesmo? Ele está morto. Que situação estranha, que pesadelo, deve ter sido a feijoada que eu comi muito tarde. Então Vieira não consegue admitir e nem perceber que o que faltou a ele foi a responsabilidade do dever indulgente bem cumprido, mesmo com todo o conhecimento que ele tem. Eu trago esse exemplo que é simples, é próximo do nosso dia a dia, porque ainda temos posturas maledicentes, ainda julgamos o outro, estamos em aprendizado, mas de vez em quando nos pegamos assim, e quem não mais assim está não irá se reconhecer nessa situação, mas pode ter outros defeitos, considerando o nosso planeta e o nosso nível evolutivo, mas trago algo mais próximo do nosso dia a dia para a gente perceber que não estamos falando das grandes realizações e das grandes coisas. Isso é algo para espíritos missionários. Para que a gente chegue nas grandes coisas, a gente vai precisar vencer essas pequeninas. A nossa vaidade, temos sim uma vaidade evolutiva, que é aquela que ou eu me transformo da noite para o dia em um Paulo de Tarso, ou então de nada vale o meu esforço. Então nós ficamos achando que trabalhar o nosso ciúme, conseguir vencer essas arestas que vão aparecendo, a agressividade, a violência que nós temos, o desejo de responder uma ofensa, o não deixar barato, o mostrar ao outro a minha superioridade, são todos pedregulhos que estão no nosso caminho, que obstam essa nossa passagem para um patamar mais elevado de evolução. Então a gente quer pular todos os degraus e chegar em um mais alto e esquece que a queda será muito grande porque o alicerce é de areia, não é de rocha firme. Então eu preciso com paciência ir vencendo, sem acomodações, sem queixumes desnecessários, mas pedindo força, empenhando-se na evolução espiritual, que é de cada um e que vai reverberar no coletivo. Se eu não fizer esse esforço, se eu não me mantiver num traçado firme, numa perspectiva moral, ficará difícil vislumbrar o dever como a minha grande possibilidade de redenção e felicidade, e não como algo pesaroso que me pune, me castiga pela minha imperfeição, pela minha pequenez moral. Pequenez moral é transitória. É também uma escolha que fazemos pelo nosso livre-arbítrio quando não optamos pelo cumprimento das leis divinas. Então, pensar nesse sentido significa dizer que ou abandonamos o pequeno e que nos aprisiona, trazendo o grande pela renúncia, ou a gente não vai conseguir modificar o nosso padrão vibratório, a nossa condição espiritual e as experiências evolutivas que atraímos. Com calma, parcimônia,
mas com persistência. E não com acomodação e conformação de que sou assim, é o meu nível evolutivo e é o máximo que eu posso oferecer. Não. Reconhece o que tens de fragilidade e vá traçando metas possíveis para, aos poucos, ir vencendo os obstáculos que todos nós temos na caminhada evolutiva. Por isso a perspectiva que Jesus nos trouxe: não julgueis, porque fatalmente serás julgado, porque também tendes o que observar, o que reparar. E se você julga, significa que a sua condição evolutiva não é das melhores, porque só julga o outro aquele que não reconhece em si as próprias fragilidades. A vaidade, a petulância e a ideia de que se está num patamar superior me leva para o lugar de quem acha que tem o direito de julgar alguém, porque já se coloca como alguém perfeito, intocável, ilibado, de uma imagem imaculadíssima e que nada poderá afetar. Quem se arvora a ser o julgador alheio é um cego interno, não percebeu as mazelas morais que traz interiormente. E como é incapaz de ver em si as fragilidades, ele as observa no outro. Inclusive, observa com uma crueza e uma maestria dignas de um Oscar, quando a gente vai observando a forma com que as pessoas se colocam no julgamento alheio, partindo de uma perspectiva de perfeição e de condição absoluta de quem adquiriu todas as virtudes morais possíveis. Se nós observarmos a postura e o comportamento dos mentores espirituais, daqueles que nos educam, que nos exemplificam, o julgamento não faz parte da condição, da postura e do comportamento com os quais eles se apresentam. Jesus, o maior dentre todos, Espírito puro, que esteve entre nós, simplesmente afirmou: vá e não peques mais. Ele não trouxe os erros, apresentou e disse: viu a situação em que você se encontra, é porque você fez isso, isso e isso. Não. Ele simplesmente disse: vá e não peques mais. Ou seja, você vendo esse caminho que você trilhou, você percebeu quais foram as consequências. E as consequências não é o julgamento alheio, mas sim ao ferir a lei divina, que consequências como filho da criação divina, o filho de Deus, você então se coloca. Porque por hereditariedade divina, se você é um Deus, quando você dribla a sua própria natureza, quando você utiliza situações de proveito para proveito próprio, de prejuízo do outro e por consequência de si próprio, você fere essa hereditariedade, esse código divino. Logo, quando você sai dessa reta, quando saímos dessa reta, a dor vem para nos colocar novamente no trilho. Então, dor, sofrimento, angústia não são castigos e nem infelicidades. São oportunidades amorosas que a divindade nos concede para nos reconduzir ao seu regaço paterno, ao carinho, à amorosidade e à felicidade a que todos nós estamos sujeitos. Falei de Vieira e agora irei falar de Marcondes, retomando então as narrativas de André Luiz em Missionários da Luz. Interessante que ele vai então na segunda casa, já que os dois faltaram no curso, e ele então, André Luiz mais Sertório, entram na casa de Marcondes. Quando entram na casa de Marcondes, eles percebem um clima diferente, energias densas, um grande clima de sensualismo no ar. E ali as energias eram muito mais deletérias, mais difíceis, inclusive, de se lidar no ambiente. Para Sertório era mais tranquilo, porque já era um espírito acostumado a essas incursões. André Luiz, precisamos lembrar que nas primeiras obras ele ainda estava em processo adaptativo, tanto ao socorro quanto à sua própria condição psíquica, moral e emocional. Obviamente que os mentores só o permitia participar
de situações em que a sua condição espiritual permitisse, porque já sabemos que não somos colocados em situações para falirmos ou nos comprometermos. Sempre temos a possibilidade de vencer ou passar por algum obstáculo. Se não acontece, é por conta mesmo da nossa dificuldade em nos mantermos persistentes. André Luiz então entra no quarto de Marcondes e ele vai fazendo uma descrição de que havia um belo corpo deitado sobre a cama, coberto com lençóis de algodão. Daí a gente já vai entendendo a mensagem que André Luiz quer nos dizer. Um belo corpo deitado significa alguém comprometido com a sua imagem externa, com o seu físico, sensual pelas energias que ali eram dissipadas. Entender de novo, é interessante sempre trazer o entendimento em torno da palavra sensual. Não é o que a gente usa cotidianamente, é no sentido de sensorial, daquilo que impressiona os sentidos, e que era o que acontecia com Marcondes, principalmente na área sexual. Tinham 3 entidades femininas naquele quarto, e André Luiz descreve o quanto elas se insinuavam, o quanto elas eram luxuriosas, traziam as energias densas da sexualidade canalizada apenas para o prazer. Por isso que Marcondes estava fortemente vinculado a essas 3. E dentre elas, uma se destacava e ousadamente, porque ela sabia da influência que ela tinha sobre Marcondes, ela se coloca diante de Sertório e diz: ele é nosso e não sairá daqui por nada. Marcondes, no mundo espiritual, quando ele vê Sertório, porque ele já conhecia Sertório pelas incursões no mundo espiritual quando desdobrado, ele então coloca a mão no rosto e envergonhado diz: eu não consegui. E ele assume que está envergonhado e diz que está triste por não ter conseguido cumprir com o dever. Cumprir com o dever, eu estou acrescentando para que a gente consiga conversar sobre o tema da tarde. E é nesse momento em que ele começa a experimentar, além da vergonha, inquietação e desejo de mudar aquela perspectiva, mas ainda muito vinculado às energias densas que ali eram compartilhadas. Ele não teve a força devida, embora já comece a se sentir incomodado em estar participando de situações como aquela. Então, André Luiz rapidamente se apieda da condição de Marcondes e pergunta: não tem como ajudá-lo? E aí então Sertório mais uma vez diz: meu caro, às vezes é preciso deixar alguns irmãos experimentarem por mais um tempo as situações por sua livre escolha, para que o incômodo aumente a ponto deles quererem sair dessa situação. Olha a metodologia que a espiritualidade utiliza. A gente pode até achar que perversidade. Tá vendo que o outro tá ali numa situação difícil, ao invés de retirá-lo, vai mantê-lo para que ele então se sinta mais inquieto e angustiado? E aí então vem a grande explicação. Se ele não experimentar incômodo por estar nessa situação, ele não vai despertar para a necessidade de crescimento moral, emotivo e por aí vai. Então, deixa ele aí, até porque ele não tem condição de participar do que vai acontecer por uma questão mesmo vibracional, para que o incômodo dele aumente e ele busque sair dessa condição. Mais um pouquinho à frente no capítulo, há um relato então que Marcondes, ao acordar, sente esse incômodo grande. Ele experimenta uma sensação de vergonha que ele não sabe localizar bem, mas entende de onde ela vem pelo próprio uso das suas energias, e nesse momento ele vai começar a buscar a sua regeneração, digamos assim. Não quer dizer que ela vai ser mágica e que não vai ser da noite para o dia, mas vai chegar um momento em que o incômodo se tornará tão insuportável que o abandono gradativo daquela viciação então o deixará, ou melhor, ele deixará aquele tipo de postura e conduta por uma ajuda da espiritualidade. Muitas vezes,
Eu fico imaginando como somos injustos pela própria vaidade, pela prepotência, quando enxergamos irmãos em dificuldade e, ao invés de lhes estender a mão, criticamos, excluímos, alijamos do nosso processo. Mas sempre no mundo espiritual, os mentores estarão ali como alicerce para ajudar o outro a sair daquela condição. Quem, sabendo da condição de Marcondes espiritualmente, ele poderia ser alguém socialmente agradável, ninguém pensar daquela condição dele, seriam sorrisos, abraços, recepções calorosas, mas se soubesse da real face desse espírito, poderia inclusive deixá-lo de lado, dizer que ele não está apto para determinadas coisas dentro da casa espírita e por aí vai. Mas a postura de quem entende o outro no processo de crescimento, como foi o exemplo que Sertório e André Luiz nos trouxeram, faz com que a gente compreenda que precisamos acolher o outro nas suas dificuldades. Não é uma defesa de que coisas absurdas sejam realizadas sem intervenção de um dirigente, não é isso. O que se está aqui falando é do dever que todos nós temos de sermos indulgentes para com as falhas dos outros, até porque não temos como precisar. Em que momento da nossa caminhada, equilibrados hoje podemos estar, mas amanhã poderá vir algum estímulo que me desestabilize e um momento de desequilíbrio ou de deslize possa fazer, pela minha insensibilidade do passado, não contar com a sensibilidade e com a indulgência dos outros. Então, tudo aquilo, um princípio básico que desejamos para nós, precisamos também ofertar ao outro. Existem 2 mandamentos básicos que o Mestre nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto! Nada complexo, nada difícil, nada que a gente não entenda. É preciso apenas que pratiquemos como nosso dever, como espíritas que recebemos, não sabemos se só nesta encarnação, o conhecimento do espiritismo e que temos o dever de colocá-lo em prática. E a responsabilidade de sermos aqueles que veiculamos a doutrina espírita não só pelo verbo, mas principalmente pelas atitudes, seguindo o padrão trazido por Jesus. Reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Ele nos diz por muito falarem não, mas por muito se amarem, vivenciarem todos os ensinamentos que pude trazer e que estão aí no decorrer dos séculos como faróis iluminativos da nossa caminhada evolutiva. Então, esses 2 exemplos vêm falar aqui. Responsabilidade do dever, tema importante para que a gente reflita qual é o meu dever como espírita, mas também qual é a minha responsabilidade como espírito imortal. Deus, ao nos criar, teve um projeto, e o projeto tem um único objetivo: perfeição. De que modo eu estou contribuindo com esse projeto divino? Esse projeto divino não é externo, sou eu como projeto divino, o que estou fazendo na minha caminhada evolutiva, como estou levando a responsabilidade de ser uma criatura divina e como eu me relaciono com os meus deveres no campo espiritual. Porque se a gente for perguntar do nosso dever diário com o trabalho, todos nós cumprimos horário, atividade, entregamos a tarefa como deve ser, cumprimos tudo como deve ser, engolimos sapo, ouvimos chefes que podem trazer algumas admoestações no dia a dia, suportamos tudo. Mas quando a divindade nos oferece algumas provas, nos revoltamos com o Pai amoroso, negamos a possibilidade de redenção, esbravejamos em relação à própria dinâmica evolutiva que a vida nos fornece? Por que não nos empenhamos para esse dever tanto quanto para o outro? Às vezes agradando para nos mantermos em alguns lugares, para garantirmos o nosso status, adoramos a Mamon. E onde fica Deus com o nosso dever de seus filhos?
E aí a gente precisa lembrar, o dever, quando ele está pautado na certeza de que sou uma criatura divina, na certeza de que sou espírito imortal fadado à felicidade e à perfeição, e que depende exclusivamente da minha atuação no mundo, a minha felicidade, não há dever que seja penoso, porque todo dever desempenhado pelo espírita consciente será um prazer, porque ao desempenhar o meu dever, a minha tarefa, a minha ação, que pode ser o convívio com o outro, o atendimento, o cuidado, o atendimento fraterno, o passe, uma conversa, o amor entre os familiares, mesmo com os mais difíceis, a convivência na seara espírita com espíritos em dificuldade, e pasmem, não estou entre eles à toa, a não ser que eu me considere um espírito em missão e já terei algum problema ao me considerar dessa forma, porque já me coloquei como alguém que está acima. Todas essas circunstâncias que o dever da convivência e da consequência dos meus próprios atos me impõem, são em verdade grandes mananciais e oportunidades de crescimento. Quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, conseguirá entender que dever é graça divina, é possibilidade que a misericórdia nos oferta de crescimento. Então, se Deus me oferta possibilidades de elevação moral, de renúncia, de reconciliação com os adversários que eu criei, dever jamais poderá ser visto como algo pesaroso, que me castiga, que me pune e que eu afasto. Eu devo trazer o dever para a minha existência como passaporte da minha felicidade e plenitude. Essa é a verdadeira interpretação do dever, como o Evangelho nos explica. Dever significa que hoje, me entendendo na condição de espírito, eu irei aproveitar todas as oportunidades evolutivas, por mais que me doam, que me inquietem, que me causem angústia, desespero, vontade de abandonar. Mas é aí que, com a minha persistência, que não é uma persistência isolada e solitária, é uma persistência acompanhada pelos bons espíritos. Lembremos do que o Evangelho nos diz: quanto maior o aguilhão, quanto maior a condição de dor que nós experimentamos e sofrimento, proporcionalmente temos a proteção da espiritualidade. Nós nos acostumamos a olhar apenas para o desespero, mas lembre-se, quanto maior o desespero e a sua angústia, em proporcionalidade às bênçãos, a proteção dos bons espíritos sempre estará ao seu lado. Então não olhe só para o desespero, mas proporcionalmente a ele deduza: se a minha dor é tão grande, forte e presente, está aqui a segurança que os espíritos me oferecem. Ninguém está sozinho no mundo, ninguém está abandonado, ninguém está desamparado. Deus é amorosidade, é misericórdia. Todo mundo minimamente conta com dois espíritos que lhe protegem. Primeiro, que a gente conta com os que já retornaram à pátria espiritual e que nos amou e que continuam a nos amar. Temos um mentor espiritual, um anjo da guarda, como desejem chamar. Temos espíritos afins, temos espíritos protetores que a gente não conviveu nessa vida, que conscientemente não lembramos, mas que estão no mundo espiritual a zelar por todos nós. Lembremos também das obras de André Luiz, lembremos de Entre a Terra e o Céu, no momento em que a filha de Evelina faz uma prece intercessória e é atendida. Temos sempre pelo menos 5 espíritos a cuidar de nós em algum momento. Isso aqui num cálculo matemático raso, apenas raciocinando, trazendo o que a doutrina ensina para todos nós. Mas da razão também tragamos para a sensibilidade, para a intuição que recebemos sempre. Quando estamos desesperados, não temos condição de ouvir, nos tornamos refratários. Mas se nos colocamos na prece disponíveis, se cumprimos o nosso dever de conexão espiritual, seremos muito bem orientados. As situações difíceis não desaparecerão, mas teremos a força
para então vencê-las e sairmos ditosos desses desafios. Paremos com esse hábito de querer nos livrar de tudo, a qualquer preço e a qualquer tempo. Se é uma dor física, o médico que tire. Se é a depressão, uma pílula que tire. Se é algum espírito ou energia que naquele momento está me desequilibrando, que o médium passista que se vire e tire. Será que tudo isso nós atraímos por mero acaso ou circunstância? Tudo que é depositado nos nossos ombros, fomos nós que colocamos. Não legue ao outro a responsabilidade de retirar. Reforma íntima, mudança, educação do caráter, aos poucos, sem se violentar, passo a passo, identificando as fragilidades, olhando o que você tem de potencial. Todo mundo tem uma beleza interna. Sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. O nosso dever é progredir, é evoluir. Caso caiamos, não tenhamos vergonha de reconhecer. Vergonha é coisa de vaidoso. Vamos sair também desse lugar, já nos demoramos muito nele. Caímos, reconheçamos e levantemos. Queixar-se é pura perda de tempo e comportamento de gente orgulhosa. Porque aquele que fica se queixando, se fazendo de vítima, se justificando, não quer assumir para si mesmo que é capaz de errar. Mas precisa assumir a postura de alguém que é corajoso, que assume e que vai acertar mais adiante. Porque a lição ele já teve, o caminho equivocado ele já conhece. Agora é hora de pegar então o caminho que vai lhe permitir ser mais feliz. E lembremos do que o Cristo nos disse: no mundo haverá sofrimento. Contanto, nunca desanimes. Eu venci o mundo. Essas são as palavras do Cristo. Sabemos pelo nosso nível evolutivo que chegamos até aqui e experimentamos as consequências daquilo que saímos a semear. Se é dor que experimentamos, nós já sabemos o que semeamos no passado. Entendeu a mensagem? Vá em frente. Busque pelo conhecimento que o Espiritismo nos traz e pela intuição que recebeis todos os dias o melhor caminho para sair dessa condição. O sofrimento está aí para todos. Faz parte da nossa caminhada evolutiva. Reconheçamos logo e depressa isso para não ficarmos adiando o remédio que aparece na nossa vida. E diante do remédio amargo, dolorido, saibamos que é por ele que experimentaremos a felicidade, a leveza e a plenitude. Todos experimentaremos o mundo interno, o reino dos céus, de paz, bem-aventurança, como mansos e pacíficos que nos tornaremos, como verdadeiros filhos de Deus, como aqueles que seguem o Cordeiro, aquele que jamais se revoltou, aquele que compreendeu a condição do outro, porque já tinha uma caminhada evolutiva que vai na alma, não observa o exterior. Então, meus caros, para que cultivar a ilusão? Para que achar que tudo precisa ser riso o tempo inteiro, que às vezes até é um disfarce para o nosso desespero? Teremos momentos de felicidade, de confraternização, de alegria, mas para evoluirmos ainda vamos ter que burilar esse diamante que somos todos nós. Quanto menos cultivarmos situações difíceis, mais depressa experimentaremos as bem-aventuranças. Esse é o convite de Jesus. Aceite e lembre sempre, Ele está no leme. Essa embarcação não irá naufragar jamais. Tenhamos fé, tenhamos esperança, confiemos em nós mesmos e saibamos que não estamos sós em nenhum momento. Esse é o nosso dever como espíritas. Termos consciência de que somos espíritos imortais, traçarmos as nossas metas evolutivas e mesmo que falhemos em algum momento, indulgência, perdão. Você é capaz. Sois deuses. Muita paz.